Olá, pessoal. Vamos para a nossa correção, então, dos conteúdos de matemática que a gente fez ontem, tá? Correção de matemática referente às atividades do dia 16/4. Então, era sobre comparação de fração, né? Conteúdo. Então, vamos lá. A primeira situação que a apostila trazia era da cuia, que a Carla e o Lars tomaram juntos uma dose de chimarrão em uma cuia. Então, a Carla tomou 2/5 da cuia e o Lars tomou 3/5. Quem tomou mais chimarrão? Sempre que a gente for comparar uma fração e ela tiver o mesmo denominador, a gente olha no numerador, tá? Então, olhou no numerador, qual é maior? 2 ou 3? 3, então o Laércio tomou mais, tá? Então, vai completar a sentença a seguir utilizando o símbolo menor que ou maior que. Então, 2/5 é menor que 3/5. Então, a abertura do sinal é virado para o número maior, tá? Existiu o queijo do Júlio e o queijo da Aline. O Júlio comeu 4/8 e a Aline comeu 1/4. Supondo que os dois queijos são do mesmo tamanho, quem vai retirar um pedaço maior? Então, o Júlio, porque o total que ele retirou dá metade do queijo. Então, o Júlio. Qual a fração do queijo Qual fração do queijo representa a parte retirada por Júlio? Então, 4/8, tá? Porque o queijo está dividido em 8, então 8 embaixo, e foram selecionadas 4 partes, então 4 em cima. Qual fração do queijo representa a parte retirada por Aline? Então, a Aline dividiu em 4 o queijo e pegou uma parte, então 1/4. Como podemos comparar as frações do queijo retiradas por Júlio e por Aline usando o sinal maior que ou menor que? Então, 4/8 é maior que 1/4. Então, a abertura sempre virada para o número maior. Continuando. Qual a fração da quiche representa a parte que Camila comeu? Então, tinha a quiche Lorraine da Camila e tinha a quiche Lorraine do Estevão. A Camila dividiu em 3 partes e comeu 2. Então, 2/3. Qual fração da quiche representa a parte que o Estevão comeu? O Estevão dividiu em 8 partes e comeu 3, então 3/8. Quem comeu mais quiche, a Camila ou o Estevão? Então, a Camila. Olha o total de quiche que a Camila comeu e olha o total de quiche que o Estevão comeu. Como podemos comparar as frações da quiche que Camila e Estevão comeram usando os sinais menor que e maior que? Então, 2/3 é maior que 3/8, tá? Então, abertura sempre virada para o número maior. Destaque os adesivos do material complementar e colhe-os na lacuna de modo que as sentenças sejam verdadeiras. Então, 2/4 e 3/4. Qual é maior? 3/4. Então, a abertura vem para o lado maior. Então, 2/4 é menor que 3/4. 1/5 e 1/4. Daria para usar aquelas tiras que eu pedi para vocês recortarem para ver qual é maior. Então, 1/4 é maior do que 1/5, tá? Então, a abertura fica para o lado do 1/4. 4/8 ou 2/5? 4/8 é maior que 2/5, então a abertura fica para o lado do 4/8. Então, 4/8 maior que 2/5. 3/2 ou 5/4? Então, 3/2 são maiores do que 5/4. Página 75. Nessa página, a gente tem um exercício que é para circular as frações equivalentes a 2/5. Então, vocês vão utilizar o quadro para calcular, se precisarem. Então, como é que a gente encontra uma fração equivalente? É só multiplicar ou dividir pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Então, vamos ver se alguma aqui é equivalente a 2/5. Nesse caso, dá para a gente ir testando. Então, por 1 não precisa multiplicar. Por 2, 2 vezes 4, 2 vezes 2 é 4. Tem alguma que o numerador é 4? Não tem. Então, 2 vezes 3.
Tem alguma que o numerador é 6, porque 2 vezes 3 é 6. Tem essa e essa. Mas o 5 tem que ser multiplicado por 3 também. Então, 5 vezes 3, 15. Então, 6 quinzeavos é uma fração equivalente a 2 quintos. Continuando. Se eu fosse multiplicar o numerador e o denominador por 4. 2 vezes 4 é 8. Tem alguma que é 8? Tem, essa aqui. Mas vamos ver se ela é equivalente mesmo. O denominador também tem que ser multiplicado. Então, 5 vezes 4, 20. Então, 8 vinteavos. 8 vinteavos é equivalente a 2 quintos. Se eu continuar, vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 5 dá 10. E 5 vezes 5 dá 25. Então, é equivalente a essa, tá? Se eu continuar, para dar 16, teria que ser 8. 2 vezes 8 é 16, mais 5 vezes 8 é 40. Então, essa não é equivalente. Então, as equivalentes são 10 25avos, 8 20avos e 6 15avos, tá? Então, vamos lá. 2 quintos. A parte de cima vezes 5 e a parte de baixo vezes 5 dá 10 25avos, só para comprovar. 2 quintos vezes 4 em cima e vezes 4 embaixo daria 8 vinteavos. 2 quintos vezes 3 em cima e vezes 3 embaixo daria 6 quinzeavos, tá? Então, continuando. Observe os pares de frações a seguir e circule o que não apresenta frações equivalentes. Então, vamos ver. 2. Para chegar no 6, tem que ser vezes 3, tá? Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. E 7 vezes 3, 21. Então, tá correta. As duas frações são equivalentes. No próximo quadrado, 3 para dar 18, a gente tem que multiplicar por 6. Então, 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. Então, essa também, as duas são equivalentes. Aqui, no próximo, 4. Para chegar no 8, tem que ser 2. Então, 4 vezes 2, 8. Mas 9 vezes 2 é igual a 18. Então, aqui fica errado. Então, essa fração não é equivalente a essa. Então, vocês vão ter que circular, tá? Continuando. Então, vamos checar essa também. 3. Para chegar no 6, tem que ser multiplicado por 2. Então, 3 vezes 2, 6. E 8 vezes 2, 16. Então, essa também é equivalente, tá? Então, só circulem 4 nonos e 8 dozeavos. A Letícia e a Marina compraram uma barra de chocolate dividida em 12 pedaços iguais. A Letícia comeu 2 cestos da barra de chocolate e a Marina comeu 1/3. Elas comeram a mesma quantidade de chocolate, assinale com um X. Então, aqui está uma barra de chocolate, ela era dividida em 12 pedaços, só que a Letícia pegou e comeu 2 cestos da barra e a Marina comeu 1/3. Então, elas comeram a mesma quantidade? Sim. Então, vou colocar aqui, sim. Tá? Agora, 37, na página 76. Pedro e Lúcia têm cada um o mesmo álbum de figurinhas. Pedro já completou 3/4 do seu álbum e Lúcia preencheu 6/8. Então, qual que é a alternativa correta sobre a quantidade de figurinhas que o Pedro e a Lúcia têm? Então, o Pedro já preencheu 3/4, que está representado na barra de cima, e a Lúcia preencheu 6/8. Então, eles preencheram a mesma quantidade, tá? Pedro e Lúcia possuem a mesma quantidade de figurinhas. Depois era para preencher a
cruzadinha, que eu acho que vocês não tiveram dificuldade. Depois, comparar as frações dos quadros a seguir utilizando o sinal maior que e menor que. Então, 2/3 e 1/3. Quando é mesmo o denominador, a gente olha o número de cima. 2 é maior, então a abertura vem do lado do 2/3. 7/8 e 3/8. O denominador é igual, então a gente olha o número de cima. 7 é maior, então a abertura vem para o lado do 7/8. 10 décimos e 6 décimos. Mesmo denominador, vai olhar o número de cima. 6 é maior, então a abertura é virada para esse lado. 5/12 e 4/12. 5 é maior que 4, então a abertura vem por o lado do 5/12. 2/7 e 5/7. 5 é maior, então a abertura é desse lado. 3/6 e 1/6. Então, 3 é maior, a abertura vem para o lado do 3/6. 4/9 e 6/9. 6 é maior, a abertura vem para cá. 3/5 e 4/5. 4 é maior, então a abertura virada para o lado de cá. Tá? Como que a gente lê isso mesmo, pessoal? Então, 3/5 menor que 4/5, tá? E no caso aqui, 2/3 é maior que 1/3, tá? Só para lembrar. Aqui está a representação da quantidade de páginas que a Márcia leu e aqui a que a Carolina leu. Então, 4/5 e 3/5. Quem leu o maior número de páginas até agora? Então, a Márcia, porque a fração 4/5 é maior do que 3/5. João aproveita 2/8 do seu dia na escola e 1/8 brincando. Em qual atividade João gasta mais horas do seu dia? Na escola. Por quê? Pois as frações têm o mesmo denominador, mas a parte que o João passa na escola, que é o numerador, é maior, tá? Então, comparando aqui nas barrinhas, a parte da escola e a parte brincando. Então, ele passa mais tempo na escola. Um semestre corresponde a 6/12 de um ano, enquanto um bimestre corresponde a 2/12 de um ano. Qual o período do ano é maior? Um semestre. Então, como a gente sabe? Pois o numerador desta fração do semestre é maior do que a fração referente ao bimestre. E o denominador é igual. Então, o maior é sempre o número maior do numerador quando o denominador é igual. Qual das meninas encaixou mais peças? A Júlia, porque a fração 3/2 é maior do que 3/4. Então, tinha as peças da Camila. O total de peças da Camila representa isso aqui. E ela só tinha preenchido 3/4. Já a Júlia, o total de peças dela representa isso aqui. E ela encheu tudo isso e encheu mais uma parte. Então, ela estava fazendo mais alguma coisa, montando mais um quebra-cabeça. Tá? Então, a parte que a Júlia encaixou foi bem maior do que a da Camila. Carlos, Joaquim e Miguel resolveram dividir um sorvete. Carlos comeu 1/6 do sorvete, Joaquim comeu 3/6 e Miguel comeu 2/6. Organize a fração em ordem crescente utilizando o símbolo menor que. Então, aqui está as barrinhas do total de sorvete. Isso é cada um representando sua parte no sorvete. O Carlos comeu 1/6 do sorvete, o Joaquim comeu 3/6 e o Miguel 2/6. Então, a gente vai organizar isso de forma crescente. Então, qual que é o menor? Todos os denominadores são iguais, então a gente vai olhar o numerador. O menor é 1, então 1/6 é menor que 2/6, que é menor que 3/6, tá? Na 45, a resposta era pessoal. Poderia colocar qualquer fração diferente, na A em ordem crescente e na B em ordem decrescente. 46. Assinale com um X a alternativa que contém apenas frações maiores que 3/7. Então, todas as opções têm denominador 7. Então, como é para
fazer um x na alternativa que só contém frações maiores, a gente tem que olhar no numerador. Aqui já tem o 1, então já podemos descartar. Aqui tem o 2, que é menor do que 3, então podemos descartar. Então, a única opção que sobra é a C, 4 sétimos, 5 sétimos e 6 sétimos. Tá? Acabou a nossa correção. Beijos, até mais.